A sua sogra interfere na sua relação? O que essa dinâmica sobre essa interferência diz das dores emocionais, dos famosos traços de caráter e principalmente como fazer para sair dessa relação? Quer entender um pouco mais? Então assista nessa live aqui. Muito boa noite a todos, muito boa noite. Quem não me conhece, eu me chamo Cleber Schwartz, eu sou terapeuta e sou analista corporal. Enquanto o pessoal está entrando aqui na live, eu vou fazer duas coisinhas. Primeiro, eu vou travar esse tema aqui. Vamos lá. Dona Marlinária, muito bem-vinda. Deixa eu colar esse tema aqui. Publiquei. Fixar comentário. Beleza. E agora eu vou encaminhar isso daqui para algumas pessoas que eu sei que vão se interessar. Vão se interessar, sim. Então, estou passando aqui só para mostrar rapidinho. E é isso aí. E vamos embora. Beleza, beleza, beleza. Bom, o que acontece, gente? Existem vários tipos de sogra, né? Tem sogra que é expansiva, tem sogra que é divertida, tem sogra que é mais quieta, mais circunspecta, mais sisuda, mais fechada. Tem sogra que é mais dominadora e controladora. Tem sogra que é do let it go. Tem um monte de tipo de sogra. Só que uma coisa que a gente tem que entender nessa dinâmica é o seguinte: um fato que é comum a todas elas é a capacidade, a potencialidade que elas têm de interferir na relação do casal. Isso daí não se discute. Não se discute porque essa é uma capacidade que todas têm. Elas têm um potencial dentro delas e ao ter este potencial existem consequências dentro do relacionamento. Tem relacionamento que a sogra está lá e está tudo certo, a coisa está fluindo, está tudo de boa. Tem relacionamento que a coisa não está muito bem. A sogra entra como um elemento no meio do caminho que vai atrapalhar o relacionamento. Então assim, o que acontece? Nessa dinâmica com o par, a gente tem que entender alguns tipos de relação. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre os vários tipos de sogra que tem aqui. Então, você vai ter aquelas sogras que dão presente para o seu par, né? Vivem enchendo ele de presentinho. Ai, meu filhinho, minha filha, lembrei de você, e aqui, toma isso daqui, um presentinho aqui, um miminho aqui. Aí tem aquelas outras sogras que não dão presente, mas dão dinheiro. Aí toda hora que você vê, tá lá, ela pingando dinheiro na conta do filho. Quando o filho não precisa e principalmente quando o filho precisa. Aí é a mesma coisa. Tem aquele tipo de sogra que ela se intromete na relação. Ela se intromete muitas vezes para te atacar. Outras vezes até para te defender, mas isso daí não é muito comum não. Normalmente ela vai tomar um partido para querer defender a sua cria, né? E aí por vezes ela vai dizer que você não é uma boa nora ou um bom genro, tanto faz. A live aqui é aberta para todos os gostos. Então, tem essas várias dinâmicas, essas várias situações acontecendo. A lista, ela é quilométrica. Tem aqui, por exemplo, aquele tipo de sogra que quando se movimenta, ele se movimenta numa ação de chantagem. Então, aquele tipo de sogra que vive chantagem. Aí seu par fica sempre, meu Deus do céu, tem que ir lá, tem que passar para ver mamãe, tem que passar para não sei o quê, e vai. Então, assim, antes de evoluir nessa história, eu queria deixar um ponto importante aqui para falar com vocês. O intuito dessa live aqui não é falar mal das sogras. Não. O negócio é mais profundo que isso. O objetivo dessa live é bem mais profundo. Vocês vão ver ao longo dela. Chegou mais uma galera aí, o Ivan, beleza. Ah, tá na área, o pessoal tá chegando, beleza. Então, por que eu não posso falar mal das sogras aqui? Porque se eu falasse alguma coisa para desabonar as sogras, eu ia tá fazendo você, dando razão para você no seguinte sentido: você está se colocando no famoso triângulo dramático, não é isso?
E o triângulo dramático a gente tem a vítima, o acusador e o salvador. E aí você vai estar com uma vítima, minha sogra, meu Deus, como a minha sogra é difícil e tudo mais. É uma possibilidade. Ou então você vai adotar qualquer outra. O que acontece? Se você tem esse tipo de apoio, você se exime da responsabilidade. A responsabilidade não é sua. Porque é o meu par, ele é que não consegue. A gente vai entender que isso aí é 50% verdade. 50% verdade. Mas você tem uma parcela de contribuição muito forte nessa dinâmica. E o objetivo hoje é a gente entender como que anda essa dinâmica. Entendeu? Como é que anda essa história. Então o que acontece? Para você entender essa questão de responsabilidade, fica um pouquinho mais aqui e vamos ver. Antes de entrar mais no assunto sobre esse relacionamento com as sogras, uma coisa que é importante vocês terem em mente é que a dinâmica, seja a dinâmica do filho com a mãe, que é a sogra, seja a dinâmica sua nesse triângulo aí que se estabelece, ele vai resvalar nas dores emocionais. Como assim, Guilherme? Me explica aí. O que acontece? Vamos lembrar primeiro, para dar uma nivelada, sobre a questão das dores emocionais. Eu falo em várias lives, então assim, de novo, não é um objetivo, se for o caso, vai ali, vai no meu desculpa, vai no meu feed, eu tenho várias coisas. Mas basicamente, nos meus 7 anos de vida, nós passamos por 5 grandes dores emocionais que marcam a nossa mente, que é a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da traição, troca ou exclusão. A gente passa por isso daí, essas dores moldam nossa mente, se refletem no nosso corpo e definem a forma da gente sentir, pensar, agir e estabelecer relacionamentos. Quando você entra nessa dinâmica do triângulo dramático e fica lá se reclamando da sogra e falando tudo mais, você está, de certa forma, revivendo um ambiente que te provoca alguma dessas dores. Vamos começar a entender, então, que por isso que eu falei que não dá para dizer que a responsabilidade é do outro. Existe um jogo aí, vou chamar de um conluio neurótico, esse nome meio louco. Existe aí um acordo entre as partes que todo mundo se beneficia dessa situação. Mas como assim, Kleber? Eu não gosto, cara. A minha sogra fica se intrometendo e tudo mais. Mas aí você tem um ganho nessa história, um benefício. Fica comigo aqui na live. Chegando a galera aí, Gláucia, Maria Goretti, Patrícia, enfim, aqui a outra eu não sei porque é uma siglinha, né, e tudo mais, eu não consigo entender o nome. O que acontece? A gente tem que entender primeiro uma coisa. Já no namoro, na fase da interação e tudo mais, a sogra já disse que veio, a futura sogra, né? Não vai mudar, gente. Se ela trata o filho, ou filho ou a filha, tá? De um determinado jeito, a relação dela com o casal, ela não vai mudar, a não ser que o casal ponha os limites necessários. Mas a live aqui é exatamente o casal que não consegue colocar os limites necessários. Então o que acontece? Não tem ilusão. Se você está no relacionamento e já no relacionamento já começou a dar no namoro, você já começou a dar uma estranhada, já começou a ver o que... cara, não tem ilusão. A situação, ela não vai melhorar. Não vai melhorar passivamente. É isso que eu quero deixar claro para vocês aqui. Entendeu? E tem outro detalhe que é muito importante vocês terem em mente, que é a questão do seguinte. Naquelas dores emocionais, que a partir de agora eu vou chamar de traços de caráter, é a mesma coisa, gente. Só que a dor emocional eu estou falando só na dor. O traço de caráter eu falo da possibilidade da dor e o recurso se o ambiente for favorável. Existem determinados traços de caráter que têm uma propensão maior a entrar em jogos de dependência emocional. E se esse traço entra no jogo de dependência emocional, é maior a chance de criar esse vínculo com a sogra, com a mãe, que vai se tornar sogra, e com isso vai haver problemas na dinâmica do relacionamento do casal. Tá fazendo sentido? Tá indo tranquilo? Alguma dúvida? Qualquer coisa, ponham no chat aí, tá bom? E compartilhem as suas experiências com as suas sogras também, se for o caso. Então, lembrando, alguns traços de caráter têm uma propensão maior a desenvolver dependência emocional da mãe ou do pai. No caso aqui nós estamos falando de sogra, nós vamos falar da mãe. Então o que acontece? Se a gente falar do traço de caráter oral, que é a dor do abandono, tem uma propensão alta a desenvolver jogos de dependência emocional com a mãe. As filhas, os masoquistas, o traço de caráter masoquista, não é isso que você está pensando, não, é o traço de caráter masoquista, também tem uma propensão grande de deixar jogos de dependência emocional acontecerem, propensão alta.
Existem os rígidos, que passam pela dor da traição, troca ou exclusão. Os rígidos, eles são mais ou menos, é meio a meio. Lembrem-se que os rígidos, na dor que eles tiveram de se sentirem traídos e trocados, eles fizeram uma cisão entre a emoção e o corpo, entre o que eu sinto e o corpo. Então essa parte deles que sente, que vão colocar assim para fins didáticos 50%, pode entrar em jogos sim de dependência emocional, quando é, por exemplo, um filhinho que quer se vincular à mamãe, e aí tem esse jogo do vínculo do complexo de Édipo. Então aí de repente ele vai levar isso para o relacionamento. Agora tem um traço aqui que ele não costuma cair nesses jogos de dependência emocional, é muito difícil, que é o traço de caráter psicopata. Porque o traço de caráter psicopata ele não sente, tá? Ele é um traço de caráter que a gente chama de mais frio. Só que acontece que tem situações muito específicas, em que o ambiente faz ele se colocar numa sensação de que ele deve para a mãe. Se ele sente que ele deve para a mãe, então ele vai sentir uma necessidade de pagar essa dívida, que se é uma dívida emocional, não tem como medir, gente. Então ele pode entrar, dependendo do contexto, bem mais difícil, ele pode vir a entrar em jogos de dependência emocional. Tá? O traço que não vai entrar em jogo de dependência emocional de jeito nenhum, praticamente ele sozinho, tá? Porque eles se combinam, vamos lembrar disso, né? Aí quando mistura, dá o peteco. É o traço de caráter, o esquizoide, que tem a dor da rejeição. Esse daí não quer se conectar com o mundo, então ele não tá nem aí se vincular com a mãe e tudo mais, tá bom? Mas aí o que acontece? Se você pega esse caldo das dores emocionais que as pessoas passaram, alguns com mais propensão a entrar em jogos de dependência emocional e se vincularem mais à mãe. Porque a live é de mãe, tá? Vale para mãe e para pai, mas eu tô falando mais de mãe aqui, né? E mãe, então o que acontece? Abre-se um espaço para que a sogra se torne mais presente na vida do casal. Como assim? É porque existem determinadas mães que elas precisam estar presentes na dinâmica do casal. Sabe por quê? Porque se elas não estão olhando para a dinâmica do casal e se intrometendo na relação, e pondo o dedo, e dando opinião, e dizendo o que a pessoa tem que fazer, o que não tem que fazer, como é que tem que conduzir a vida ou não, se ela não está fazendo esse tipo de dinâmica, ela vai ter que parar e olhar para a própria vida. E muitas vezes, esse tipo de mãe, essa sogra, quando ela para de querer se meter na vida do casal e começa a entrar nessas dinâmicas, o que acontece? Aí ela pode descobrir, quando ela vai olhar para ela mesma, que ela está num casamento ruim, que o casamento dela está uma porcaria, que não vale a pena estar junto e ela não quer encarar esse tipo de realidade. Ou então ela já está separada, ou está viúva, ou está, enfim, ou está em carreira solo, vamos dizer assim. Aí ela está sem um par, então ela precisa preencher toda a demanda, toda a necessidade, toda coisa, jogando o foco da vida dela no casal. Ou então ela está numa realidade que ela não tem amigas. Se ela não tem amigas, se ela não tem um par, ou então está num casamento ruim, o que sobra para ela dentro dessa dinâmica, se não focar na dinâmica do casal? E se o casal topar, se o casal baixar a cabeça, e nós vamos entender aqui ao longo dessa live os vários ganchos emocionais que podem ser tirados disso, ela vai entrar de sola, vai tomar espaço, e daqui a pouco está dizendo com o que vocês têm que comer, com quem tem que se relacionar, como é que tem, a hora que tem que dormir, e dependendo do espaço que se der, vai tomando conta, vai se esparramando, vai entrando para tudo que é lugar, entendeu? Por que acontece, gente? Dentro dessa história, por exemplo, de mães que às vezes não estão em relacionamentos ou estão em relacionamentos ruins, muitas vezes essas sogras, elas fizeram um projeto de vida particular, veja bem, não é um projeto de vida explícito. Às vezes mas normalmente não é explícito, em que eles colocam a responsabilidade nos filhos para cuidarem delas quando elas forem mais velhas. Então é aquele jogo onde ela está sempre se colocando numa situação em que ela vai depender do filho e está reforçando esse tipo de vínculo. Isso começa na infância. Se a gente for falar, por exemplo, de mães narcisistas, que são mães... se vocês acharem que vale a pena, eu posso até fazer uma live específica sobre mãe narcisista, que só isso aqui já dá uma live. Mas citando aqui, uma mãe narcisista vai gerar uma condição de vínculo com o filho ou com a filha, de tal forma que o filho vai para a vida, mas ele não consegue se desvincular da mãe. Então, quando ele fica preso na mãe, fica preso nesses jogos, ela está fazendo um projeto inconsciente de que na velhice ele vai cuidar de mim, ou ela vai cuidar de mim. E aí,
como é que você pode viver a sua vida, como é que você pode caminhar em direção à prosperidade, à sexualidade, ou à vida plena, se você sente de forma inconsciente que você não pode se afastar da sua mãe por N motivos. Então o que acontece? Os filhos ficam presos nesses ganchos emocionais. Quando eles ficam presos nesses ganchos emocionais, eles param de caminhar para a vida. Aí o relacionamento é ruim e tudo mais. E o par entra no jogo. Por quê? Porque se o par não entrasse no jogo, você não estava assistindo essa live por causa de problema de relacionamento com sogra. Quando o par entra no jogo e tudo mais, fechou, engaixou. Aí acabou, é daí para frente. O que acontece? Quando a mãe consegue colocar esse tipo de sensação no filho, aí vai acontecer aquilo que se chama muito do distúrbio de prioridade. O que é isso? O filho, ele deixa de se ver como a pessoa mais importante na vida dele, que é como nós devemos nos ver, como as pessoas mais importantes na nossa vida, e passa a achar que a pessoa mais importante na vida é a mãe, por exemplo, nessa live. Pode ser qualquer outra coisa, mas a live aqui é para tratar de sogra. Então, é a mãe. Então, mamãe eu tenho que estar perto de mamãe, porque mamãe é a pessoa mais importante que tem na face da terra. Aí tem duas possibilidades. Ou ele vai cuidar de mamãe enquanto mamãe for viva, e aí quando mamãe for embora, ele não tem o que fazer da vida, e a vida não vai melhorar, ela só vai piorar, porque ele vai ficar preso na imagem de mamãe. Ou ele vai ficar preso numa dinâmica em que ele não consegue caminhar porque ele se sente afastando da mãe. Faz sentido isso para vocês? Tá? Por quê? Porque ao tornar a mãe a pessoa mais importante da vida, ele automaticamente faz o seguinte: o relacionamento que ele vive, que é o relacionamento que ele tinha que estar focado com o par, caminhando em direção à vida, construindo coisas, tendo vontade de viver, não fica mais prioritário. Então ele deixa de ser prioritário. Quando a pessoa deixa de ser prioritária nisso daí, o relacionamento em que a pessoa está automaticamente deixa de ser prioritário. E aí vem as mil historinhas, explicações e justificativas do porquê eu fico preso nessa história. Aí vem, não, Kleber, porque você não está entendendo, ela é minha mãe, então eu não posso abandoná-la, né? Eu não posso fazer isso. Se eu me afastar da minha mãe, eu vou me abandonar, eu vou abandoná-la. E aí meu par tem que entender isso, porque ela é mamãe, eu não posso, eu não me sinto bem, eu me sinto responsável por ela. E aí quando a pessoa olha por esse lado, de verdade o que aconteceu? A palavra-chave aqui se chama abandoná-la. Se a pessoa está falando que não quer abandoná-la, é porque provavelmente uma das grandes dores, daquelas 5 dores emocionais que nós temos, que bate nela, é a dor do abandono. E o traço de caráter oral, quando ele tem essa dor evidente, em vez de trabalhar o recurso da comunicação, ele trabalha na dor do abandono, ele não gosta de abandonar as pessoas, porque ele sabe o que é a dor de ser abandonado, então ele fica com dó. E aí, ao ficar com dó da pessoa e tudo mais, ele se prende nesse tipo de vínculo, ele se prende nesse tipo de história, e ao ficar preso nisso aí, ele não caminha para a vida, porque eu não posso abandonar a mamãe. Automaticamente ele se colocou num jogo de dependência emocional, que eu falei no início da live, e ao se colocar nesse jogo de dependência emocional, ele não consegue se desvincular, ele vai continuar sendo o eterno filho, ele pode estar casado com você, pode ter filhos com você, ele pode ter uma dinâmica com você. Mas se você olhar por trás, não, eu todo dia tenho que passar na casa de mamãe. Não, minha mãe ligou, peraí, mamãe está ligando, deixa eu atender o telefone. Não interessa. O que é a mensagem que está dizendo aí? Ele não conseguiu romper o vínculo. Se ele não conseguiu romper o vínculo com a mãe, ele vai levar essa história para dentro do relacionamento. Não tem como, gente. Não há como você não fazer isso. E aí você vai ter também aquele tipo de sogra, falando de um outro exemplo, que ela resolve se meter na educação dos netos. E aí quando ela resolve se envolver na educação dos netos, ela começa a tomar a posição de maternagem dos netos. E ela começa a se tornar a mãe ao invés de ser, ou às vezes até o pai, né? Porque ela pode ir com energia de maternal ou de paternal. Lembra que a gente tem as duas energias. Ela vai para dentro disso daí. Quando ela vai para dentro dessa história, ela tira os pais da jogada, e aí isenta os pais da responsabilidade de cuidar dos filhos.
Tá? E aí o par, não, é mamãe, deixa ela curtir os netos, deixa ela olhar, você está sendo muito intolerante, não, isso daqui, gente, vamos aceitar, ela quer que o menino use sandália de todo momento, de todo jeito, porque ela acha que ele vai ficar resfriado, não, ele está dizendo que ela está insistindo para agasalhar o menino, nosso filho, porque está frio, então deixa ela, e aí com isso vocês vão cedendo, e a nossa querida sogra vai entrando. Por quê? Porque a pessoa que tinha que dizer o não necessário, ela não disse. E ao não dizer o não necessário, simplesmente se abaixa a cabeça. Aí você deixa de ser prioridade. Volta tudo que eu falei, lembra? Aqui o link aqui. Você deixa de ser prioridade na sua vida, o seu relacionamento onde você está deixa de ser um relacionamento prioritário e o foco vai todo para fora. E a energia que vocês podiam estar investindo para viver uma vida fantástica, vocês vão gastar discutindo, porque aí alguém uma hora vai brigar, ou os dois vão baixar a cabeça, e aí fica tudo muito perdido, muito dissipado, fica tudo muito complicado, e aí começam os enroscos, começam os problemas. Tá fazendo sentido? Tô vendo que chegou uma galera aqui. Cabocla do Norte tá sempre aqui. Cleide, Clara, beleza, como é que você tá? Cláudia, Leonice, bem-vindos. Aí tem aquela sogra que não é assim, ela não entra com os dois pés dentro do relacionamento, não. Ela não quer tirar os pais da responsabilidade, muito pelo contrário. Ela fala assim, olha só, vocês estão muito estressados, vocês precisam relaxar. Deixa os meninos comigo, vão viajar, vão fazer qualquer coisa, vão aproveitar a vida, vão não sei o quê. E aí tem pai que vai achar isso o máximo. Por quê? Porque não é uma vez só. É sempre, todo final de semana, mãe, é o seguinte, nós temos uma festa, nós temos um evento, nós temos não sei o quê, pode ficar com os meninos? Pode ficar com os meninos, mãe? Claro. E vai ficando, né? Só que acontece que os filhos são de vocês. E quando os filhos são de vocês, o que filho precisa, principalmente na primeira fase da idade? Filho precisa de pai e mãe. Ele precisa olhar para o pai e mãe e ver como eles veem a vida, como eles observam a vida. Agora, se você pega e delega essa responsabilidade, passa o final de semana, vai sair para as baladas, todo o evento, tá, os netos estão com a mãe, com a sogra. Aí a sogra começa a deixar de fazer a coisa que ela pode ser melhor, que é ser avó. Avó, que é a mãe sem as obrigações, entendeu? Só a curtição, e ela começa a se tornar mãe. Aí quando você vê, tem filhos que dizem que mãe mesmo, que eu tenho como mãe, é minha avó. Porque meu pai ou minha mãe não tem essa referência. E ela toma conta do espaço, simplesmente porque está presa naquele jogo. Algum benefício ela tem, ou alguma falta, vocês vão ver mais um pouquinho na frente na live, que alguma coisa tem aí dentro que prende ela nessa dinâmica. Seja porque ela não consegue ter nada fora desse relacionamento. Porque uma coisa é você pegar e uma vez, vou ter uma coisa, não achei ninguém, deu algum problema. Uma vez tudo bem. Mas, gente, se vocês vivem saindo e tudo mais, como adultos, vocês têm que achar uma forma de resolver isso internamente. Ou contrata a babá, ou dá um jeito. Tá? O adulto saudável, ele encara os fatos, toma as decisões e ele cuida da família dele. Isso é muito importante vocês terem em mente. Faz sentido isso daí para vocês? Faz sentido? Isso quando essa mesma sogra, que está cuidando dos seus filhos assim, tudo lindo, maravilhoso, vocês fecharam a porta e saíram para a balada, chega o WhatsApp, chega a ligação, esses dois aí vivem na balada, vivem saindo. Os meninos mesmo, quem cuida sou eu. Dois responsáveis, tá? Mas eu fico aqui fazendo esse jogo aqui porque alguém tem que cuidar das crianças, né? Porque esses dois aí, dois responsáveis, vivem saindo, vivem na balada, fazendo um monte de coisa, então eu tenho que cuidar. Aí você saindo assim, achando que tá tudo lindo, maravilhoso, e a sogra, só descendo a ripa. E você tá achando que tá tudo tranquilo, tá tudo lindo, tá tudo perfeito, que a mamãe é maravilhosa, que a minha sogra é muito boa. Então a gente tem que começar a olhar, porque quando a gente tem essa decisão de impulso, que é uma decisão muitas vezes até muito infantil, porque ela bate nessas dores nossas, não, então eu quero me divertir, quero fazer essas coisas, e é uma decisão às vezes muito infantil, você não pesa as consequências, porque a criança não pesa as consequências das ações. A criança faz. Eu tenho um amigo meu que ele foi literalmente salvo no último momento porque ele estava correndo em cima do muro com a capa porque ele achava que ele podia voar.
E se deixasse, ele ia pular. Só que a mãe viu, né, a mãe dele, e a parou no último momento. A criança não tem limite, a imaginação dela é ilimitada, ela acha que pode tudo. E esse é um pensamento infantil. Aí quando você coloca a criança na frente para tomar decisão, dá problema, né? Tá muito... Aí, vamos continuar aqui. Deixa eu tomar uma água aqui. Vou pedir um favor para vocês, tá? Pega esse aviãozinho aí, encaminha para 5 pessoas que você acha que pode se interessar por esse assunto e dá uns joinha e tudo mais. Por quê, gente? Não é porque eu quero ver joinha, quero ver tudo mais, não. É porque a máquina do Instagram, ela só entende que o conteúdo é bom e tudo mais, e entrega para mais gente, se vocês interagirem. Então a coisa funciona assim. O YouTube, o Instagram, o Facebook funcionam assim. Beleza? Então dá uma força pro canal. Vocês sabem que eu sempre entrego conteúdo. Aposto que esse amigo é esquizoide, né? O que acontece? E vai ter sogra que está naquela dinâmica em que ela não consegue achar um sentido na vida, alguma coisa que vai preenchê-la fora de ficar interferindo no casal, porque não tem amigo, porque não tem par, porque não tem relacionamento, não tem nada. Então o que ela faz? Ela usa os netos para ter companhia. Então, em vez de ela ter companhias saudáveis, que é pessoas da sua idade, pessoas que têm o conhecimento, os netos começam a virar os companheiros. Aí pega o neto e leva para tudo que é evento. O neto se torna o substituto do marido, do par, da esposa, dá o nome que você quiser. E a criança, olha só o que é para uma criança tão pequena ser envolvida numa responsabilidade que é de adulto, que é suprir as necessidades, as carências emocionais que um adulto precisa. Isso não é função de criança, isso é função, olha, isso não é função de adulto, isso é uma função de criança, entendeu? Deixa eu ver, tá, isso aqui foi, beleza. Aí vai chegar outras pessoas e falar, Kleber, olha, eu tenho um problema, né, porque a minha sogra, ela morre de ciúmes de mim. E às vezes esse ciúmes ele pode ser explícito, tá bom? E muitas vezes ele é um ciúme velado. Vamos falar do ciúme explícito, que é o mais fácil. Não, minha sogra, ela morre de ciúme de mim. Eu não posso, toda hora, ela não quer que... se eu tô abraçado com meu marido, ela vem, se coloca, dá um jeito a gente se abraçar. Se eu tô falando... E tô falando com meu marido, ela vem e começa a conversar com ele e me corta e faz alguma coisa e não olha para mim e etc. O que acontece? Nessa dinâmica, muito comum, o quê? Você pega, por exemplo, um filho que tem um traço de caráter oral mais evidente. Esse filho, o que aconteceu? Essa mãe, essa sogra, colocou esse filho na função de mãe. Como assim? É porque ela tem uma carência, uma necessidade, e às vezes ela é uma mãe com traço de caráter oral, então ela tem a dor do abandono, então não quer se sentir abandonada. Como ela está sem ninguém perto, ela joga isso pro filho ou para a filha, tá bom? Joga pro par, joga assim. E o par vai suprir aquela carência emocional que ela tem. E aí é ligação todo dia, é visita na casa dela, ela vai se intrometendo e o ciúmes entra, por quê? Porque na visão dela é o seguinte... Você roubando ele de mim, eu vou ficar sozinho e vou me sentir abandonado. Então eu grudo nele. Ou então é aquele filho, aí eu vou falar de homem, tá? Aquele filho que não desgruda da mamãe. Ele não desgruda porque ele está, por exemplo, na dinâmica do rígido. A gente tem que lembrar que a dinâmica do rígido, o homem no traço de caráter rígido, todo homem, não tem exceção não, todo homem que tem traço de caráter rígido evidente, ele tem um vínculo emocional com a mãe, que é o vínculo do complexo de Édipo que se estabeleceu lá por volta dos 5 anos, em que ele criou uma fantasia emocional de que a mamãezinha dele era a primeira namorada da vida dele. Esse é um sonho infantil, e ele criou essa história, e aí assistam, se quiser entender sobre os traços mesmo, tem outras lives que falam disso. A ideia aqui não é essa, vou falar só en passant, porque é importante a gente entender o tanto que por trás dessas histórias que vocês falam, existe uma dinâmica aqui que vai se refletir nos 7 primeiros anos de idade de todos nós. Isso aqui é o que eu quero que vocês comecem a entender. E enquanto vocês não entenderem isso daqui e ficarem presos nessas historinhas, o relacionamento de vocês com a sogra, até com o marido, não vai andar. Beleza? Então o que acontece? Quando é uma dinâmica assim, a sogra colocou o filho como substituto do marido, porque pode ser uma mãe rígida
que aí ela vive triangulando, que elegeu o seu filhinho maravilhoso como o príncipezinho encantado, o filho perfeito. Por quê? Porque a rígida, ela consegue se colocar em situações em que ela vai acabar sempre sendo traída, sendo trocada. Então ela fala assim, não, mas os homens não prestam, mas esse meu filhinho aqui eu vou criar de todo jeito, ele vai ser o parzinho perfeito para mim. E ela faz um reforço dessa história. Se o filho é oral, imagina assim, se o filho é oral, ele não quer abandonar a mãe, e a mãe é rígida e resolve colocar ele como o homenzinho dela, inconsciente, ó, deu liga perfeita. Aí você está no meio dessa relação, em que ela colocou ele como o marido, e o filho fica lá, mamãezinha querida do meu coração, mamãezinha, eu não quero te abandonar, eu não quero te abandonar. E você entra nessa história. Faz sentido? Ou eu estou viajando na história aqui, ou não são esses tipos de atendimentos, não são esses tipos de história que eu ouço nos meus atendimentos, né? E aí, esse filho que está nesse vínculo emocional com a mãe, preso no complexo de Édipo, ele coloca tudo que ele faz na vida para agradar a mãe. Então, ele vai dizer assim, a minha mãe é a minha melhor amiga. Aí você vê ele trocando intimidades e conversando com a mãe, com a sua sogra, com mais intimidade, com mais coisa do que com você. Quando você vê as notícias mais frescas que tem no relacionamento, a tua sogra já sabe. Você, como é que é? Ah, você foi promovido, é? Ah, como assim? Não, é que eu passei na casa de mamãe, eu passei lá para contar essa história para ela aí depois eu esqueci de te contar. Eu esqueci de te contar. Ou então, o que acontece? Nesse vínculo aí, em que ele, aspas, e, gente, deixa eu deixar claro, são jogos inconscientes. Não é que a pessoa chega aqui e fala assim, eu quero que a minha mãe é meu pai, eu não quero abandoná-la, ou ele é meu maridinho. Isso são jogos inconscientes, porque vai acontecer nos seus 7 primeiros anos, você vive reproduzindo esses modelos até hoje. E se você não se conhecer, você vai levar esses modelos pro resto da vida. Você pode trocar de par. Se você trocar de par, você vai encontrar uma sogra parecida, porque as suas dores emocionais também têm a ver com essa história, os seus traços de caráter também interferem. Aí de repente esse filho que tem esse vínculo com a mãe, ele quer ter sucesso na vida, não porque ele quer ter um relacionamento bom com você, porque ele quer prosperar com você, porque ele quer crescer com você, mas ele quer ter um relacionamento bom na vida porque ele quer mostrar para a mamãe, e a mamãe pode se orgulhar do filhinho maravilhoso, competente, lindo e a última Coca-Cola do deserto que ela pariu. Olha que coisa linda, que casamento maravilhoso lá. E aí você fica envolvido nesta dinâmica, assistindo de camarote, uma dinâmica em que ele não está com os 2 pés dentro do relacionamento, porque ele está vinculado com a sua mãe. Faz sentido? Ou é só eu que ouço isso nos meus atendimentos e nas minhas dinâmicas? Só acontece comigo. Não precisa ser com você, pode ser com uma amiga sua, com um amigo seu, que eu tenho certeza que com você, de repente, o relacionamento está tudo certo com a sogra. Veja só, gente, não estou demonizando as sogras, falei isso no início da live, não estou dizendo que elas são culpadas e tudo mais. O objetivo da live é trazer esclarecimento, clarear, entender o que tem por baixo dessas histórias. Então aqui não é para dizer que as sogras são assim, que você é assim, é para você começar a entender os ganchos emocionais que prendem você e seu par nessa dinâmica. O caso aqui é falando de sogra, então por que você tá... Imagina uma situação, olha só a situação. Você é uma mulher rígida. Você como mulher rígida, você é competitiva, você é uma mulher que é proativa, faz muitas coisas, é dinâmica, corre atrás, está atrás de uma dinâmica super forte. De acontecer, gosta de estar evidente e tudo mais. Aí você se casou, por coincidência, com um marido que não é tão assim. Vou colocar aqui o masoquista. Tá? Porque esse é um casamento muito comum. A rígida, a psicopata rígida, ela se envolve com um marido que é masoquista. Porque ele é mais caladão, ele aguenta, ela pode se empavonar, falar um monte de coisa, ele fica mais quietão e tudo mais. Só que esse cara aqui, ele está preso na mãe dele. Por que ele está preso na mãe dele? Porque ele acha que ele é o responsável por cuidar da mãe. Só que ele não fala isso. Mas se a mamãe ficou doente, ele vai correndo lá para atender. Quebrou a lâmpada do banheiro, ele vai lá trocar. Deu problema no carro da mãe, ele vai lá trocar. Ele está num compromisso no trabalho, a mãe liga, eu preciso ir ao hospital. Ele cancela tudo e vai pegar a mãe e vai levar para o hospital. Então, tá nessa dinâmica. Só que aí, a mãe é rígida, a sogra.
A sogra é rígida, entendeu? Ela é competitiva, proativa e tudo mais. Você é rígida, de cara já vai ter uma competição aqui pela atenção do filhinho. E aí, ele dá atenção para a mamãe, desmarca compromisso com você para dar atenção para a mamãe e você se sente traída, trocada ou excluída. Por quê? Porque você está revivendo suas dores. Vocês entendem como funciona essa dinâmica? Então você, por tabela, se sente traído. Ou então você é oral, quer ficar grudada, abraçada com ele, quer ficar muito perto, porque o oral ele gosta de toque, ele gosta de interagir, ele gosta de fazer dinâmicas. Tem um marido que pode ser oral, pode ser masoquista, tanto faz. E aí ele dá atenção para a mãe, ele vai, não, eu não posso sair com você hoje porque a mamãe vai precisar fazer X e eu vou ter que ir lá dar uma atenção para ela. Por quê? Porque ele, ou como masoquista, quer mostrar que ele é o filho leal, forte, que dá conta, ou como oral, ele quer ficar pegadinho à mamãe. Faz sentido? Faz sentido? Tá claro para vocês isso daí? Ou, se ficar com alguma dúvida, pode colocar no chat. Põe no chat para a gente ver. O que acontece aí? Muitas vezes, muitas sogras, principalmente as sogras que têm um traço de caráter mais psicopata. E o que é o traço de caráter psicopata? Falando rapidinho, é um traço de caráter que gosta de manipular, de articular a parada. E ele é um traço que gosta das coisas preto no branco. Muitas vezes esse traço de caráter psicopata, ele se alia ao seu traço de caráter oral, e aí ele gera as famosas sogras chantagistas. Aí daqui a pouco vem... Ah, vocês nunca mais vão me ver. Ah, que coisa. Ah, filho, você não liga mais pra mim. Que coisa e tudo mais. E nessa dinâmica de ficar se vitimando, se colocando como aquela chantagista, tem determinadas sogras que devido a isso daí, levam isso em condições tão fortes que podem desenvolver ou fantasiar doenças. Simplesmente com o motivo de querer ter a atenção do filhinho. Ah, não, ela está tirando muita atenção. De novo, jogo inconsciente, gente. Ela está tirando a atenção do meu filhinho de mim. Eu vou ficar doente. Vai ficar doente, ele vai voltar correndo. Se for um câncer, então, aí a atenção vai ser toda minha. Se for uma doença neurológica, se for alguma coisa muito séria, ele vem e fica muito comigo. Muito. E aí, é simples assim. Quando você vai olhar... Ou ela desenvolveu de fato a doença, ou então depois de fazer toda aquela bateria de exames, ela teve aquele monte de atenção. Ah não, era tudo alarme falso. Não aconteceu, era tudo... ela achou, o filho não vai admitir que a mãe fez isso para manipular. Eu falar, ela estava enganada, foi um susto. Isso que aconteceu. Meu ex-marido deixa dinheiro dele todo na mão da minha ex-sogra e ela que pagava as contas dele. Mas então, assim, o vínculo não foi rompido. Tá bem claro aí. Ele continua sendo o filho da mãe. Não no sentido do palavrão, mas o filhinho da mamãe. Se fica melhor. Continua sendo o filhinho da mamãe. E nas prioridades que se coloca na vida, nas prioridades que você elenca, você não é a prioridade número 1. Você não era, né? Você não era a prioridade número 1 na vida dele. A prioridade número 1 da vida dele era a mãe. E é aquilo que eu falei, não sei se você estava vendo essa live, mas que... Se ele não se coloca como uma pessoa mais importante da vida dele, ele não vai colocar o relacionamento dele como uma coisa mais importante da vida dele, e aí, por tabela, você não vai ser a pessoa mais importante do lado dele. É simples assim. Parecia que eu nem existia. Pois é. Então você sentiu na carne como é que é isso. E como que é importante... Entendam por que é importante a gente conhecer os traços de caráter. Não é porque é invencionice, não é porque é moda, não é porque... Gente... Essas dores emocionais, elas são inconscientes e elas estão determinando as suas ações a todo momento. E como a gente foi criado em ambientes que a gente vive sentindo essas dores, o mais normal é você se colocar em situações em que essas dores vão acontecer. É o mais comum. Inconscientemente você se põe numa situação que aquela dor bate de novo. Porque a gente podia estar vivendo no recurso, que é na parte boa, mas não, a gente vive revivendo as dores. Aí é bem complicado, bem complicado. Se a mãe está doente, vou dar um spoiler aqui. Se a mãe está doente, se a mãe está com suspeita de doença, se a mãe está com... às vezes a mãe ela consegue se colocar numa situação que ela está tão doente que ela tem que pular por casa do filho. Aí tua sogra vai morar com você. Porque ela está doente, ela precisa ser cuidada, aí vem um monte de historinhas, um monte de conversa que a sua sogra tem que ficar dentro de casa por causa disso, quando no fundo ela só quer atenção, quer um colo. Colo eu estou falando por causa do oral, pode ser por N motivos. Aí o que acontece? O que um adulto saudável faz nessas horas? O adulto saudável, quando acontece isso daí,
Ele cria condições para que a mãe seja cuidada, mas não necessariamente por ele. Vai arranjar um cuidador, vai arranjar uma pessoa de confiança, vai criar condições para que ela seja cuidada, tá bom? Se ela recebe o dinheiro dela, ela banque. Se ela não recebe o dinheiro dela, você vai dar o mínimo necessário para que ela consiga ser cuidada e você vai seguir na vida. Você vai seguir na vida com o seu par. Esse é o caminho saudável. Eu vou falar um pouquinho mais na frente do fluxo saudável da vida, fluxo natural, que a gente vive fazendo caca. Então o que acontece? Vocês têm que começar a entender que você... de novo, o ambiente ele é fundamental. Se você se colocar no ambiente, você vai reviver essas dores, você vai se sentir trocada, abandonada, excluída, manipulada, enfim, vai ser sempre assim. E aí, nessas histórias, muitas vezes, o seu cônjuge, né, ele é o foco no relacionamento, dos elogios da sogra, das reclamações, porque a gente está falando aqui dos vínculos positivos, mas tem os vínculos de ódio também, tá? Tem o vínculo de amor e o vínculo de ódio. Tem o filho que vive as turras com a mãe, só que aquilo é uma forma de manter o vínculo. Ele não conseguiu ter o vínculo pelo amor, pelo carinho, pelo afeto, então ele tem pelo vínculo, ele continua enganchado. Então, eles ficam trocando acusações, você é imprestável, você é muito mole, não sei o quê, ai mãe, você fica me chamando, e você fica nesse fogo cruzado, assistindo essa troca de tiros entre mãe e filho. Ele numa posição de filhinho ainda e ela na posição de mãe ainda, dois adultos. Quando ele já não tem que ser o filhinho da mamãe. Ele tem que ser um adulto, que tem uma mãe que hoje em dia não é mamãe mais. Esse seria o caminho certo. Só que não é. E aí, quando não é isso, são as comparações. Você tem que ver que ele teve uma namorada maravilhosa que falava isso de mim, me elogiava, ou então ele tinha uma namorada, ou então ele só se envolveu com traste, ele só se envolveu com porcaria. Ainda bem que você apareceu, porque esse cara estava passando o rodo geral, estava atacando todo mundo. Ainda bem que você apareceu, porque ele estava lá ficando com todo mundo, entendeu? Ou então aquela sogra que fica enchendo o filho de mimosinhos. Toda hora, ai filhinho querido, lembrei de você, trouxe isso, vai viajar, trouxe isso, tratando ele como se fosse uma eterna criança. E de novo você está nesse fogo cruzado, você está nessa dinâmica, entendeu? E aí é o tipo de situação em que a sogra, quando vai conquistando esse espaço, conquistando na raça, né? Esse espaço, aí de repente aparece, visita fora de hora, se acha no direito, posso avançar, eu estou chegando. Vocês estão arrumados para sair? Não, a mamãe chegou. Não, a mamãe chegou, agora a gente não vai poder sair não. Vamos ter que fazer sala para ela, né? E aí vai um monte de coisa. Quando não tem as famosas sogras que pagam ou as contas ou parte das contas do casal. Aí, gente, se a tua sogra paga parte da sua conta ou paga as suas contas, você tá lascado e mal. Fumalp. Vocês entendem? Fufu e mal. Sabe por quê? Porque aí você vai se sentir na obrigação de atender as vontades dela. E muitas vezes tem uma mãezinha psicopata aí, bem psicopata, traço de caráter psicopata, não é distúrbio de psicopatia, vamos deixar bem claro. Traço de caráter psicopata, não estou falando da mãe psicótica, ou psicopata no sentido do traço do distúrbio de psicopatia. A mãe com traço de caráter psicopata, ela é extremamente manipuladora, ela cria situações em que você não está sempre devendo, sabe por quê? Porque o traço de caráter psicopata, ele prefere que as pessoas devam para ele, que aí ele pode usar, eles não gostam de dever de jeito nenhum, mas aí eles vão e colocam a pessoa para dever, né? Aí você se sente na obrigação de fazer as vontades dela, você tem que retribuir porque você não vai ofender, não, ela faz tanto pela gente, ela ajuda tanto a gente, que não dá para dizer não para ela. Aí você tem que baixar, você não, né? O seu par tem que baixar a cabeça para ele e vocês dois, enquanto casal, se prendem nessa história, entendeu? Ou então, chega ao cúmulo de algumas sogras colocarem e falar assim, né? Vocês estão morando longe, estão pagando um horror de aluguel, vem para cá, para perto, muda para cá, tem uma casa aqui do lado, entendeu? Maravilha, mas essa casa aí, ela é R$2.000 acima do nosso orçamento. Não, vem que eu pago a diferença. Vem, vai ser bom. Eu vou ficar mais perto dos netos. Eu vou ficar mais perto de vocês. Eu vou poder um monte de coisa. E aí você, achando que está fazendo um grande negócio, não, vamos fazer isso. Vamos mudar para perto da mamãe.
Ah, minha sogra é muito legal. Olha só, ela está ajudando a completar o nosso aluguel. E aí você senta numa rotina que você não pode, você vai começar a perder totalmente a independência. Por quê? Porque uma hora a fatura vem, gente. Uma hora a fatura vem. Não se iludam. Entendeu? Bom, deixa eu ver o que eu anotei mais aqui no meu mapa mental. Assim, é um negócio que é importante. Muitas sogras pegam os filhos e idealizam eles como o melhor homem na face da terra. Aí eu estou falando de homem só para ficar fácil, porque ficar falando de parto toda hora é complicado, então às vezes eu vou até dar um exemplo prático. Meu filho é maravilhoso, eu criei meu filho com os melhores valores, ele é maravilhoso. E como ele é maravilhoso, ele é filho dela e ele já tem um vínculo, os dois juntos aqui, indiretamente ela está dizendo para você, você não serve para ele não. Você é menos. Não vai dar certo não. Vai ficando aí, que uma hora você vai sair, ele volta para mim. Vai ficando aí, vai ficando. E aí o filhinho, a mamãe, ela é muito exagerada. Ela às vezes me coloca assim, mas é porque é exagero dela e não faz nada. Não faz nada para dizer, mãe, eu não sou nada disso não, tá? Eu tenho meus defeitos, faço minhas coisas. Porque ela quer, e aí fica enchendo cheio de mimosinhos o filho, né? Quando não tem as sogras que fazem os famosos jogos em que um comportamento na frente do filho, e quando o filho sai fora, o tratamento muda todinho com você. É só para fazer um verniz. É só para não contrariar o par. Porque na hora que ela sai de perto, ela só falta te execrar, te vira as costas, te trata mal. Aí, quem passou por alguma experiência, coloca aí. Entendeu? Um ponto muito importante, que eu falei no início da live, eu quero só reforçar aqui. Tem aquela sogra que vive dando dinheiro pro filho, dentro da relação. Gente, não tem coisa mais danosa que isso. Não tem coisa mais... um veneno a conta-gotas que vai pingando dentro do relacionamento. Entendeu? Teve uma vez, eu não tinha todo esse conhecimento, não tinha nada disso. Eu não estava na época nem casado, eu estava solteiro. Mas que eu me endividei, não conhecendo nada disso, eu pedi um dinheiro emprestado para minha mãe. Acho que pedi 10 mil reais na época. Não sei, alguma coisa assim. E eu sempre guardei isso na minha cabeça. Entendeu? Porque dinheiro não se dá. Isso tem que ficar muito claro. Dinheiro empresta-se. Não, tá dado. É para vocês, tá dado, fica. Esquece isso, gente. Não, esquece. Não existe isso. Dinheiro empresta-se. Então eu guardei. E aí chegou uma época depois eu resolvi minha história. Aí foi principalmente por coincidência, quando eu tomei conhecimento com os traços de caráter, quando eu comecei a entender as dinâmicas doentias, quando eu comecei a aplicar o que eu falo em vocês na minha vida, porque eu não estou aqui só de blá blá blá, eu apliquei isso na minha vida, assim como a minha esposa. Quando a gente aplicou isso na nossa vida e começou a mudar, de repente começou a aparecer dinheiro, começou a coisa a fluir. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei os 10 mil e devolvi. Eu sabia que se eu chegasse para a minha mãe e desse os 10 mil, ela não ia aceitar. Então o que eu fiz? Eu cheguei assim e falei, bom, qual é uma estratégia boa, tá? Porque se tem jogo de lá, eu vou jogar daqui, entendeu? Então, o que eu vou fazer aqui? Que eu tenho um traço psicopata também significativo. Eu pus meu psicopata para pensar e falei, o que eu posso fazer aqui? Já sei. Aí eu tinha a conta dela, uma parte eu ganhei dinheiro, ela estava precisando trocar o celular, eu peguei, dei um iPhone para ela. Toma aqui, ó. Toma um iPhonezinho. Porque ela tinha um iPhone mesmo, né? E aí eu falei, tá ótimo. Peguei, dei o iPhone para ela, o resto do dia eu falei, olha aqui, mãe, agradeço imensamente por aquele empréstimo que você fez. Agradeço imensamente e tá aqui de volta com juros. Não, minha filha, mãe, tá aqui o celular e tá aqui o depósito da sua conta bancária. Simples assim. Por quê? Porque eu comecei a entender a dinâmica e esses ganchos emocionais. Tá bom? E a coisa foi caminhando. Tá? Eu não vou nem falar aqui muito, gente. Tá? Até porque a live já está se estendendo, já está caminhando, já está dando para perto de uma hora e eu gosto de encerrar ela por volta de até uma hora e 10 no máximo. Eu não vou entrar aqui nas situações em que vocês moram com a sua sogra. Porque aí o enrosco dá para dar outra live só falando disso. Entendeu? O enrosco é cabuloso. E aí vocês vão usar um monte de argumento para dizer que precisa morar com a sogra / mamãe. Né? É porque a gente não tem dinheiro para pagar aluguel, é porque faltou dinheiro na nossa vida, é porque fulano foi demitido, é porque ela tem muito dinheiro e a gente morar com ela não faz diferença no orçamento. Cara, vocês vão usar 1000 argumentos, eu só vou fazer isso para vocês. Ó. Vocês podem vir com os 1000 argumentos que vocês quiserem aqui. Ó.
Vocês ganham alguma coisa com essa relação, e não é financeiro não, vocês ganham coisa no vínculo emocional. E essa sogra ganha em ter com vocês ali também. E aí fica todo mundo ali, só que aí o que acontece? Qual o preço? Muitas vezes você se fica tão acomodado com aquilo ali que você não caminha mais na vida, você para de caminhar. Por quê? Porque se vocês estão morando na casa da sogra, entenda que se ela é sogra, ela é mãe do seu par. Então, vocês estão morando na casa da mamãe, não tem jeito. Se você volta a viver com a mãe barra pai, você volta para uma atitude de infantil. Não tem como. Não tem como você ter uma sexualidade saudável com os pais no meio. Não tem como você ter uma vida, você não vai ter independência. Aí daqui a pouco você está prestando conta do que vai sair, do que vai fazer, do que está gastando, do que não está gastando. Isso daí é você se infantilizar, porque quem tem que prestar conta para a mamãe do que fez, toma 10 reais para comprar um pão, você voltou, mãe, que está o dinheiro do troco do pão. Quem tem que fazer esse tipo de coisa é criança. Adulto toma as atitudes que faz e arca com as consequências dela, tranquilamente. Entendeu? Bom, o que mais? O que eu queria falar para vocês aqui para começar para caminhar para o encerramento dessa live? A gente tem que entender uma coisa que é muito importante, que é o que eu chamo do fluxo saudável da vida. Mas eu não chamo de fluxo saudável da vida porque o Kleber criou isso. Gente, isso é uma observação de várias vertentes que vêm. O fluxo saudável da vida é o seguinte: na frente de vocês, todos têm a vida, o futuro. E essa vida, esse futuro, ele tem prosperidade e sexualidade. O que é prosperidade e é sexualidade? Quem me acompanha já sabe. Prosperidade é você construir, realizar coisas, fazer coisas, amizades, vínculos, bens. E tesão de vida, que é a sexualidade, é você ter vida sexual também, mas você ter vontade de viver e tudo mais. Você caminhando em direção a isso, você necessariamente se afasta dos seus pais. Necessariamente. Ah, mas eu não gosto de me afastar dos meus pais, eu me sinto como se eu estivesse deixando eles, largando. Deixa eu te falar uma coisa, aí você tem que olhar quais dessas 5 dores emocionais estão te prendendo. Porque nesse discurso aí que eu estou falando agora, é um traço de caráter oral. Ah, eu estou abandonando mamãe e eu me senti abandonado, então não quero abandonar mamãe. Quando você entender que você não está abandonando sua mãe porque ela não é criança, ela é adulta, fica uma coisa mais fácil, mas você tem que romper esse vínculo, porque essa atitude é uma atitude infantil. Porque a reação dos traços de caráter, ela vai para o mundo emocional infantil. Você reage de forma infantilizada. Então, caminhar nesse fluxo envolve você necessariamente se afastar dos pais. É isso que acontece. Ao se afastar dos pais, você vai construindo coisas e uma hora você pode fazer a escolha de ter seus filhos ou não, mas você vai construir coisas e vai construir uma descendência, que sejam obras, que sejam filhos. É assim que a vida caminha. Qualquer coisa fora disso não é o fluxo natural da vida. É só a gente olhar. Ah, por que você está falando isso, Kleber? Basta olhar para a natureza. Simples assim, olhem para a natureza, não vão muito longe, olhem para os referenciais naturais. É você nascer, crescer, reproduzir e morrer. Você, ao fazer isso daí, você se afasta disso, entendeu? Perdi o começo, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Pode voltar para o início aí que tem uma construção quilométrica aqui. Quem chegou aqui fica comigo, não tem problema, que depois vocês vão ver. E de vez em quando eu estou trazendo um ponto outro que eu falei, mas pode ficar aí, não tem problema. Então o que acontece? Para os pais, principalmente para adultos que não estão saudáveis, para adultos que estão adoecidos, é muito difícil ver os filhos crescerem. Porque ver os filhos crescerem no fluxo natural implica que os filhos vão se afastar. Ah, Kleber, você está dizendo então que a gente vai crescer e vai dar uma banana para os pais? Não. Eu estou dizendo que você, ao crescer no fluxo natural da vida, seus pais vão encerrar essa função de ser papai e mamãe, vão se olhar como adultos e vão levar a vida deles. Se estão juntos, se cada um está na sua vida, leve na sua vida, como adultos vão levar a vida deles. E você vai caminhar na vida também. E aí você vai olhar para eles como adultos responsáveis. Só que pais que não são adultos saudáveis, e cá entre nós a grande maioria está infelizmente nesse rol, não vão se sentir à vontade de ver os filhos se afastando. Aí vem as dores de novo, você está me abandonando, você está me deixando aqui, que filho desnaturado, como é que faz isso, você me deixa. E aí você que está com esse par, entra nesse rolo, entendeu? Porque não, a gente tem que ficar perto e tudo mais, às vezes porque você é oral também. Aí você é oral, a mãe é oral, aí ninguém quer abandonar ninguém, vira esse peteco aí daqui a pouco está um rolo dentro desse relacionamento, porque todo mundo quer ficar pertinho, juntinho, lindo, como se fosse um ninho. E aí os problemas de relacionamento acontecem.
entendeu? E é muito difícil para a mãe, então, para ver um filho se tornar independente e para o filho, porque também, de novo, a grande maioria das pessoas não são adultos saudáveis, estão presos nesses tipos de ganchos emocionais e é muito difícil, às vezes, para um filho dizer não para a mãe. Como eu falei no início da live, tem traços de caráter que vão ser muito mais fáceis. Um psicopata, salvo aquela situação que eu coloquei lá em cima, o psicopata é um traço mais frio, ele não vai ter tendência a ter dependência emocional. Um rígido, ele tem 50%. O esquizoide não tem. Então esses traços eles não vão ter muito problema com isso, não. Agora, se você tem um traço de caráter oral, um traço de caráter masoquista, ou um rígido na parte da dor, você tem chance. E aí vai ficar muito difícil, porque você vai se sentir abandonando, você vai se sentir como se você estivesse se afastando e você quer ajudar, ou você vai se sentir como se você estivesse traindo seu pai ou sua mãe. São dores que você viveu na infância e que você vivia até agora em vez de viver o recurso. E aí eles te prendem nesses ganchos. E qual é o problema? Ah, Kleber, qual é o problema de eu não querer me afastar da minha mãe? Qual é o problema de eu me sentir abandonando minha mãe ou traindo? Qual é o problema, criatura, que ao fazer isso daí, você para de caminhar para a vida? Porque eu vou lembrar de novo daquele exemplo. A vida está aqui. Aí vem a tua mãe ou teu pai, a sogra do teu pai. Ah, meu filho, não sei o que, seu filho para de caminhar, olha para trás e vai prestar atenção. Olha o que eu fiz. Quando eu fiz isso daqui, eu parei de olhar para frente. Quando eu parei de olhar para frente, eu parei de caminhar. Porque se eu continuar caminhando olhando para trás, eu vou cair no chão. É uma lei natural. Então não tem como isso acontecer, entendeu? E aí vocês têm que entender que existem, então, por isso, benefícios ocultos. Que esse triângulo dramático que as pessoas colocam como vítima, salvador ou acusador, esse triângulo dramático prende vocês nisso. Então o que vocês têm que entender? Que esse distúrbio de prioridade que tem na vida de vocês, que tem problema de relacionamento com a sogra, ele é causado basicamente pela questão da dependência emocional. E eu tenho uma live de dependência emocional, se vocês quiserem assistir aí também. Eu acho que foi semana passada ou retrasada que eu falei. Pode assistir também. Entendeu? E vocês têm que entender, é fundamental, eu queria que vocês guardassem aqui nesse finalzinho o seguinte, que essas 5 dores emocionais, os traços de caráter, eles determinam a forma de você sentir, pensar, agir e estabelecer relacionamentos e manter os relacionamentos. Se você não entender como você sente o mundo, processa o mundo e como você reage ao mundo, você vai viver relacionamentos em que isso vai acontecer. E aí, ao viver nessa dinâmica em que você vê isso acontecendo, você vai se sentir traída pelo teu par que fica dando atenção para tua mãe, vai se sentir trocada, vai se sentir abandonada, vai se sentir usada nesse relacionamento. Enquanto você não entender como a sua mente funciona e o seu par, você entender você, seu par entender ele, vocês juntos, verem como esse relacionamento vai funcionar nesse equilíbrio de energias, a vida é dar cabeçada e repetir cabeçadas. E aí isso envolve parar, olhar para trás, se prender em vínculos emocionais e tudo mais. Beleza, gente? Vocês começam a ver, de novo, quero lembrar uma coisa que eu falei no meio da live. Vocês começam a ver que esse negócio de traço de caráter, fluxo da vida, sentir, pensar, agir e manter relacionamento, que eu falo assim quase que praticamente toda live, eu não falo porque é bonito, eu não falo porque é legal, eu falo simplesmente porque isso é básico. Isso é tão fundamental que você está vivendo uma vida agora repetindo esses padrões e achando que é Deus, é o destino, é uma casa, você põe o nome que você quiser. E achando normal você estar adulto, barbado e tua sogra se intrometendo na relação. Aliás, você não está sentindo porque você está nessa live que a sogra intervém. Mas o seu par, porque se você chegou nesse ponto que a sogra intervém, é porque a outra parte está deixando. E aí o casal está comprometido. Então vocês têm que começar a entender esses vínculos e vocês, mais que isso, têm que sair disso, gente. Tem que se conhecer, tem que travar conhecimento com suas dores, travar conhecimento com a sua forma de perceber o mundo. Beleza? E a partir disso daí tomar as atitudes saudáveis para caminhar para uma vida maravilhosa, porque a vida está maravilhosa, gente. Prosperidade, construir coisas, fazer amizade e tudo mais, com tesão de vida, com um par legal, com sexualidade, as coisas vivendo plenamente. Mas para isso acontecer, você precisa se entender. Eu não falo porque li, eu falo porque vivi. Quando comecei a aplicar essas coisas na minha vida, a minha vida mudou absurdamente. E não foi mágica. E eu não atribuí isso a ninguém.
Como eu digo, eu sempre digo, eu respeito a religião de todo mundo, as profissões de fé e tudo mais, mas eu não pus a fatura do sucesso ou do insucesso da minha vida para Deus ou para qualquer outra coisa. A responsabilidade era minha. E aí quando eu descobri que eu era responsável pela vida que eu tenho, eu fiz as ações necessárias. E a vida mudou, gente. É simples assim, a vida mudou. Tá bom? Então agradeço vocês pela presença na live. A live vai ficar gravada. Sexta-feira que vem a gente tem outra live, a gente se vê, tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem bem, bom final de semana. Beijão, até mais.